Quando a gente fala de educação socioemocional, a literatura vem trazendo que a educação socioemocional está associada a um processo de ensino-aprendizagem de elementos, de aspectos, de habilidades, tanto de relação interpessoal, quanto das habilidades e aspectos emocionais que impactam nessas relações, interpessoais. Então, quando a gente fala um pouco desses aspectos, nós precisamos falar tanto do que é, quais são, que emoções são essas, como também entender um pouquinho sobre as habilidades sociais. Quais são os elementos que impactam nesse processo, quando a gente pensa no ensino e na aprendizagem. Quando a gente está falando desses elementos, de habilidades sociais, de aspectos emocionais, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, é muito comum a gente olhar para isso durante o ciclo, de desenvolvimento infanto-juvenil. Então, a educação socioemocional tem sido cada vez mais, abordada quando a gente fala de crianças, quando a gente fala da educação de adolescentes. Mas quando a gente vai para a educação de adultos, existe também esse elemento que em algumas áreas ele tem sido chamado de outro nome, como, por exemplo, as soft skills. As soft skills são elementos socioemocionais que impactam no desenvolvimento, na aprendizagem de, por exemplo, ah, competências laborais de uma certa profissão, por exemplo. Então, o que que seriam essas soft skills? Exatamente quais são esses comportamentos, essas habilidades de inter-relação e que aspectos emocionais e como manejar e lidar com esses aspectos. São considerados as soft skills diferente das hard skills, que seriam aspectos técnicos, conteudistas, né? Ou procedimentais de uma profissão. Então, quando a gente pensa nessa educação socioemocional, a gente está falando em todo o ciclo de desenvolvimento. E que a gente também tem trazido, quando a gente fala dessas, né, a literatura tem trazido, quando fala da educação, alguns componentes cognitivos, afetivos e comportamentais que estão ligados nas soft skills, nas habilidades sociais, nos aspectos emocionais. Como, por exemplo, a autoconsciência. A importância de quando a gente fala numa educação socioemocional, de aumentar o a autoconsciência, aumentar, o olhar para si, aumentar o entendimento de como aquela pessoa é impactada naquela situação de ensino, naquela situação de aprendizagem, de como ela funciona naquele processo. Não só ou para além do conhecimento da autoconsciência de como é que aquela pessoa é ativada em termos emocionais e como é que ela responde a isso, né, em termos, comportamentais, como ela é ativada em termos cognitivos, qual o filtro que ela está entendendo, né, a interpretação que ela está fazendo daquilo. Quanto mais ela toma consciência desse funcionamento, mais ela pode monitorar e entender o que fazer com isso, é o que é chamado autocontrole, né. Quanto mais eu entendo, eu tenho mais autoconsciência sobre o funcionamento naquela situação de aprendizagem, mais autocontrole é possível ter, porque a gente começa a ter maior manejo de como a gente funciona e o que é que a gente como é que a gente pode responder. Por exemplo, numa situação em que, em sala de aula, entra a diretora do colégio e fala: "Você, Joãozinho, fez tudo errado, você sempre faz tudo errado". Uma voz elevada, gritando, no meio da sala de aula. Quanto é que o Joãozinho, né, nessa situação, consegue identificar como é que ele funciona e como é que ele pode responder a isso, né, nessa situação de aprendizagem. Hã, Quando a gente vê uma educação tradicional, né, a gente vê muitas vezes a punição sendo colocado como um elemento importante de aprendizagem, né, ou colocado em prática, e o quanto isso impacta em questões socioemocionais, para que essa criança de fato possa se desenvolver e aprender. Hoje a gente começa a questionar isso quando a gente começa a estudar sobre questões socioemocionais. Além disso, né, uma vez que eu consigo identificar como é que eu funciono nessa situação de aprendizagem, uma vez que eu consigo ter controle ou ter maior manejo de como responder a isso, eu também começo a ter uma maior leitura ambiental, leitura do contexto, para que eu possa entender
qual o impacto da minha forma de responder nessas relações, na relação de aprendizagem, com as pessoas que estão em volta. Então, é uma consciência social, que eu começo a ter essa leitura e eu começo a poder, então, desenvolver maior habilidade, ou uma habilidade que possa ter maior qualidade no objetivo das relações sociais, das relações interpessoais. A gente já está falando, então, da consciência social e das habilidades sociais. Como é que eu desempenho, ou como é que eu emito, como é que eu coloco em prática tais habilidades. Todos esses elementos, então, me levam a um quinto elemento, um quinto conjunto de competência, que é uma competência de tomada de decisão. É o que fazer. Se eu tenho um autoconhecimento, uma autoconsciência, maior manejo sobre o meu funcionamento, uma consciência do contexto, né? Uma leitura do contexto, habilidades para colocar em prática, emitir comportamentos que tenham um impacto melhor, mais positivo para as relações sociais num contexto de aprendizagem, qual a tomada de decisão que eu posso tomar pensando nesses elementos para que, sim, a gente alcance o objetivo, a meta de aprendizagem naquele contexto. Então, a gente começa a falar disso. Essas são chamadas também soft skills ou educação socioemocional. Além desses elementos, né, quando a gente pensa nessa educação, a literatura também traz um outro nome, ou um nome de um outro grupo, né, de outro elemento de estudo, um outro ponto de estudo que tem uma relação direta com as questões socioemocionais, que a gente chama de habilidades de vida. Vejam se vocês identificam a semelhança. A Organização Mundial de Saúde, então, ela traz 10 elementos que são considerados habilidades de vida, que foi traduzido nessa imagem por Ferreira e Neufeld em 2020. Vamos lá, quais elementos são esses? Elementos, primeiro, que a gente diz que são ligados às habilidades sociais, às habilidades de relação, de colocar em prática, né, interpessoais. Comunicação eficaz, empatia, relacionamento interpessoal, diretamente ligado, quando a gente pensa, às habilidades sociais descritas na educação socioemocional. Habilidades cognitivas, outros conjuntos de habilidades. Você lembra que tinham colocado 5 conjuntos de habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais. Aqui a gente está falando das habilidades cognitivas que são ligadas às habilidades de vida. Autoconhecimento, pensamento crítico, pensamento criativo, resolução de problemas e tomada de decisão. Então, veja a semelhança desses 2 campos de estudo, né? E habilidades de manejo de emoções, manejo emocional, tanto o manejo das emoções que, né, são eliciadas naquele contexto, como o manejo especificamente de estresse, que também são elementos que entram lá na educação socioeducacional, educação socioemocional. Então, o que eu quero trazer para vocês, trazendo esses elementos? Que nós temos campos de estudo que trazem elementos similares, seja quando a gente fala de educação socioemocional, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de habilidades de vida, e que são elementos fundamentais para que crianças, adolescentes e adultos possam desenvolver pensando em colocar em prática para melhorar ou para alcançar objetivos de interação num processo de aprendizagem, por exemplo, né? Quando a gente pensa nesses elementos, eu queria trazer agora alguns pontos para a gente pensar sobre eles. Por exemplo, qual a importância disso? Qual a importância de falar desses elementos de habilidade de vida, desses elementos cognitivos, emocionais, comportamentais, num processo de interação entre as pessoas? Quando a gente fala disso, a gente está falando, por exemplo, que uma pessoa ela pode expressar diferentes emoções em situações diversas ou em situações similares. Nem sempre as pessoas apresentam as mesmas respostas. Uma pessoa pode ser bastante hábil, bastante
ter bastante facilidade de responder ou de manejar uma emoção e de responder, tomar uma decisão de resposta de comportamento bem interessante em uma situação, mas não em outra. Vamos pegar esse exemplo, vou chamar essa nossa figura aí de Joana. Vamos pegar o exemplo da Joana. A Joana está aqui rindo, chorando e com raiva. Vamos dizer que ela consiga expressar essas emoções de forma muito tranquila no cotidiano dela. Então, quando ela está com as amigas contam uma história ou falam uma coisa engraçada, ela ri adequadamente, ela é habilidosa, né? Ela fica triste, ela consegue responder quando uma amiga dela a chateia de forma bastante assertiva, bastante tranquila, né? Botando limites, falando o que não gostou. Mas vamos dizer que a Joana, na sala de aula, na frente de todo mundo, né, de toda uma turma, na frente, por exemplo, da diretora, da professora, né, que são pessoas de autoridade, figuras de autoridade, ela não consiga responder. Quando a professora faz uma pergunta para ela na sala de aula, ela fica quieta. Ela não consegue colocar em prática, emitir um comportamento de comunicação, uma habilidade de responder aquela pergunta, por mais que ela saiba. Mas entre os amigos, ou se ela está só no grupinho dela, ela consegue responder. Ela consegue contar sobre aquilo, sobre aquela matéria, sobre aquela pergunta. Ou seja, a Joana tem aquela habilidade, mas ela não consegue colocar em prática, emitir aquele comportamento em todas as situações. Isso também acontece, por exemplo, quando a gente pensa em pessoas diferentes. Pessoas diferentes numa mesma situação podem responder de forma diferente. Aqui a gente tem 3 meninos, 3 garotos, com expressões completamente diferentes. Um achando, né, dando uma risada ou alegre, o outro parece um pouco mais desconfiado ou talvez sem entender, né, meio confuso com aquela resposta ou com aquela situação, e um terceiro que está, uau, vibrando, né? A gente nem sabe se positivo ou negativamente, mas ele está com uma reação mais intensa que os outros dois quando eles passando por uma mesma situação. Então, entender, ter esse autoconhecimento e manejar esses elementos, ter essa leitura ambiental, entender como o outro responde, ou pelo menos naquele momento, para que eu possa tomar uma decisão de como responder aquilo, passa a ser bastante importante. E por que que eu estou trazendo essa ideia, ou esses 2 exemplos, né, da Joana e dessas 3 pessoas diferentes numa mesma situação. Da Joana respondendo de forma, eh, conseguindo responder uma situação e não a outra, e desses 3 meninos respondendo diferentemente numa mesma situação. Porque quando a gente fala de, educação socioemocional, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de habilidades sociais, habilidades de vida, nós precisamos entender ou levar em consideração a análise desse contexto, desse entendimento mais amplo, não só do indivíduo. Por isso que, quando a gente falou lá dos 5 elementos, né, da educação socioemocional, é conhecer a si, olhar para si, para poder manejar, mas olhar também para o ambiente, para o contexto. Então, a gente tem a dimensão pessoal, que são essas características individuais, sociodemográficas, características comportamentais, características cognitivo-afetivas, características fisiológicas de como nós funcionamos. A gente precisa olhar a situação em si, quem são os interlocutores? São meus colegas de classe? É só o grupinho de amizades, que eu tenho uma amizade mais próxima? Eu estou falando com figuras de autoridade, pai, mãe, professor, diretor de uma escola? Qual que é a demanda naquela situação? É falar algo do meu cotidiano, algo engraçado, ou a demanda naquela situação é que eu preciso apresentar um conteúdo de uma matéria, é que eu preciso pedir desculpas, entender aquela situação, né? Eh, Além disso, eu tenho uma outra dimensão, que ela é bastante variada, dependendo da cultura, que são as normas, os valores, as regras. O que se espera naquela regra social, naquela cultura de como as pessoas se cumprimentam, né? É esperado que o aluno que chega numa sala de aula novo, ele vai dar cumprimentar todas as pessoas, ou é esperado que ele passe reto e que não fale com ninguém? É esperado que naquela cultura que eu tenho que eu que eu encontro quando eu encontro o meu colega, meu amigo, minha amiga de muitos anos, que eu não vejo há algum tempo, eu vá lá, abrace e dê 3 beijinhos?
Ou é cumprimentado é esperado que eu só faça assim, que eu não posso nem encostar naquela pessoa, que eu falo: "Ah, que saudade", mas eu não possa demonstrar efetivamente, entusiasticamente minha saudade. Então, quais são as regras daquela cultura ou daquela situação? Quando estou num bar com os meus amigos, é esperado que eu possa gritar, falar alto, levantar as mãos? Quando eu estou em sala de aula ou quando eu estou numa apresentação de uma monografia, é esperado que eu faça o mesmo comportamento? Então, entender esses elementos, todos esses elementos, eles estão ligados a como é que eu posso pensar em colocar em prática ou desenvolver habilidades socioemocionais, habilidades para a vida, habilidades sociais, soft skills, né, num planejamento de desenvolvimento de alguém ou de um contexto ou de uma sala de aula, enfim. Isso também é importante quando eu penso em todas essas dimensões, quando eu falo desses elementos, eu preciso pensar que talvez existam também diferentes níveis de desenvolvimento, quando a gente fala no ciclo de vida. O que eu espero, por exemplo, que uma criança, aí tem um desenho de um neném, né, mas de uma criança falando de 5 anos, tenha de manejo de questões, de habilidades sociais, de questões emocionais. Mas e se eu falo de adolescentes? Adolescentes da primeira fase, adolescente de 14, 13 anos. E adolescente de uma segunda fase, 16 anos, 17 anos. O que eu espero, o quanto eles conseguem, desenvolveram as habilidades, né, socioemocionais, as habilidades para a vida. E se eu estou falando de adultos? O que eu espero desses adultos? O que eu espero dessas pessoas nos diferentes contextos? Por exemplo, na sala de aula, como a gente falou. Por exemplo, no processo psicoterápico. Por exemplo, ah, numa apresentação, ah, de monografia, né? Por exemplo, num contexto educacional e não mais como aluno, mas como professor. O que se espera? Como é que eu posso pensar desses valores, dessas normas culturais, situacionais? Além disso, pensar como é que eu desenvolvo isso, né? Quando a gente pensa aí crianças e adolescentes, a gente pensa no que é a pedagogia, quais os elementos da pedagogia podem nos auxiliar nesse processo, né? Quando a gente pensa numa pedagogia mais tradicional, a gente tem aí desde alguém que repassa o conhecimento, né? Centrado no professor que vai ensinar e vai contar para as pessoas o que acontece, até num processo mais, de andragogia, ou mesmo de quando a gente pensa nas atividades, né, nas metodologias ativas, hoje bastante, colocadas, especialmente quando a gente fala de educação socioemocional e habilidades de vida. Quando a gente pensa aí não mais em alguém contando, mas na participação e na construção, né, quando a gente fala lá de Paulo Freire, na construção de um conhecimento, quando a gente fala num processo construtivista desse conhecimento, né, como é que a gente engaja as pessoas, né, para esse desenvolvimento. E como é que, a partir desses elementos que eu tenho da pedagogia, por exemplo, e da andragogia, como é que eu posso ajudar com que aquela proposta, aquela habilidade, aquele manejo possa ser colocado em prática? E como é que eu posso fazer isso? Com diferentes estratégias, em diferentes contextos. Então, como é que eu posso utilizar desses elementos que eu já conheço na literatura, que eu já conheço, da educação, que eu já conheço do desenvolvimento, que eu já conheço, de estratégias, para que eu possa ajudar essas pessoas a desenvolverem habilidades socioemocionais?